Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guie nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos suas bênçãos, agradecemos a ti por tudo, em nome de Jesus pedimos. Amém. O tema dessa semana é a continuação do tema Ensinando os Discípulos, parte 2. Nós podemos ver que Jesus tem muitos ensinamentos que servem, para nós ainda hoje e serve também para a eternidade. Marcos 10:45, Jesus explica: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então Deus tem um princípio, você pode ver na natureza, que as coisas existem, os animais, a nuvem, o sol, a lua, as estrelas, tudo com o propósito de servir. Então Deus criou nós também com esse dom, essa capacidade de servir. Você vê cada pessoa servindo um dom que ele tem, desempenhando, a sociedade consegue funcionar bem. Aqui nos diz que Jesus veio para o quê? Dar a vida em resgate. Então, a gente pode ver ao longo da Bíblia, Deus faz algumas promessas para Adão e Eva, e Deus não muda essa promessa ao longo do tempo. Ele vai cumprir essas promessas. E a promessa principal que Deus deu para Adão e Eva foi essa aqui, está lá em Gênesis 3:15. Deus disse que ia resolver o problema do pecado e que ia pôr inimizade, entre ti, entre Satanás, a serpente e a mulher que tanto é a mulher Eva, como também a mulher que no futuro seria a própria igreja, entre a tua semente, ou seja, existirão algumas pessoas que vão seguir a Satanás, que seria a semente de Satanás, e a sua semente, sua aqui no sentido de uma pessoa, que é o próprio Jesus, e diz que Satanás, esta te ferirá a cabeça. Então, a semente de Deus vai ferir, a semente da mulher vai ferir a cabeça. Quem é a cabeça, do movimento todo? É Satanás. Vai atingir a Satanás. E diz aqui que Satanás ia ferir o calcanhar, ia atingir a semente, ia atingir a Jesus. Ia ferir, ia matar a Jesus. Então, a gente pode ver que é por isso que Jesus disse que veio para servir e dar a vida em resgate por muitos, por mim e por você. Mas Deus também faz promessas, e essas promessas não mudam. Essa que é a coisa maravilhosa. Nós podemos até não estar no céu, mas a culpa não será de Deus, porque as promessas de Deus ele vai cumprir. Uma das promessas que Deus deu para mim e para você, diz 1 João 2:25, diz: e esta é a promessa que ele nos fez, qual? A vida eterna. Imagina, a gente passando por sofrimentos, por dificuldades, por problemas, por doenças, demais variadas, por crises, existenciais, por um monte de problema, e Deus está aqui nos prometendo, a mim e a você, que um dia nós vamos receber a vida eterna. É uma maravilha. Gálatas 6:29, Deus diz também: e se sois de Cristo, se a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser de Cristo. Diz: então sois descendência de Abraão. Agora nós também fazemos parte da promessa que Deus tinha dado para Abraão. E aqui diz: nós somos herdeiros conforme a promessa. Maravilha. Deus está querendo que você também faça parte da salvação. Amém? Aqui em Atos 13:22-23 diz assim: quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi. Então retirou quem? A Saul. Levantou como rei quem? A Davi. O qual também Deus deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração. E alguns dizem: mas Davi fez um monte de coisa errada e tal. Não, Deus não está falando, não é em função das coisas erradas de Davi. E sim nos acertos que Davi teve e na comunhão que Davi se manteve até o fim, até a morte, mesmo com os problemas que ele teve. Ele estava buscando a Deus de forma verdadeira. E diz: conforme o meu coração, vai executar toda a minha vontade. Então, Davi conseguiu ser um grande rei e cumpriu, mesmo com os problemas que ele teve, as dificuldades da natureza pecaminosa dele. Ele fez muitas coisas de acordo com o propósito de Deus. Assim também como nós. E Deus prometeu para Davi que da descendência de Davi viria o quê? O Messias. E realmente Deus cumpriu. Da descendência deste, como a promessa, conforme a promessa. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, meu irmão, ou minha irmã, pode ter certeza que Deus vai cumprir. Levantou Deus aqui a Jesus, Salvador de Israel.
Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Hebreus 6, 17, 18 diz aqui, ó, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho, ou seja, uma vez que Deus toma uma decisão, ele não muda. As mudanças que existem são em função da natureza pecaminosa, em função do ser humano abandonar ou desistir de Deus. Mas não que Deus muda o plano dele, não. E diz aqui que não mudou o seu conselho aos herdeiros da promessa. Então Deus já sabe quem são aqueles que vão aceitar a salvação. E é por isso que está dizendo aqui, não mudou o seu conselho aos herdeiros da promessa. E se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, meus irmãos, isso aqui é muito importante. Duas coisas são imutáveis, nas quais o que é impossível que Deus minta. Deus é a verdade. Então, se Deus fala alguma coisa nas Escrituras, Deus revela para você a verdade nas Escrituras. Aquilo é a verdade mesmo. Não tenha dúvida. E por isso nós temos que ter o quê? Tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança. Então, o nosso refúgio é o quê? Em manter a esperança da salvação. Você vai fazer isso, mesmo na dificuldade que você está passando na vida? Você vai manter-se firme na esperança, na certeza da salvação em Cristo Jesus? É isso que Deus espera de você. Porque ele não mente e ele não vai mudar a promessa dele para os que vão aceitar a salvação. Então, o plano de Deus para o casamento é algo assim maravilhoso. Nós temos que entender. E está muito relacionado, sabe o quê? Com a relação de Jesus com a igreja, com a salvação da humanidade, do casamento. Toda a Bíblia, se você perceber, está contando a história do casamento e de uma família. Era para ser Adão e Eva, eles não pecassem, mas como eles pecaram, Jesus substituiu Adão e colocou a igreja no lugar da mulher e vai realizar esse casamento. E os filhos são os que serão salvos. Que maravilha. Então, Marcos 10, de 1 a 9, diz assim, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. Jesus foi para a Judéia. E a multidão se reuniu em torno dele. Jesus tinha o costume de quê? De ensinar as pessoas, conforme tinha o costume dele, ensinar a verdade. E aproximando dele, os fariseus perguntaram, tentando ele. Jesus sabia, né? Eles vinham com tentações, Satanás trazia essas ideias, né? Perguntas chamadas capciosas, né? Perguntas seja para tentar pegar Jesus em algum erro. E perguntaram, é lícito ao homem repudiar, em algumas versões fala deixar a sua mulher? Mas ele respondendo disse, que vos mandou Moisés? O que mandou a palavra no original é entelomai. Entelomai, o significado é ordenar, impor. Ou seja, o que Moisés ordenou? Se Moisés ordenou aqui, significa, né, que é relacionado, né, com algo que Deus autorizou. E Moisés não tinha poder de decidir nada. E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio. Né? No original, a palavra é apostasia. Apostasiam. Está relacionado também com apostasia. O divórcio está muito relacionado com apostasia. E apostasia significa divórcio ou repúdio. Por isso que algumas traduções colocam a palavra repúdio. E diz que Jesus respondendo, disse-lhe o quê? Pela dureza dos seus corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Ou seja, mandamento que Moisés deu tinha validade? Tinha. Só que Jesus explicou algo para que nós temos que entender o resto da nossa vida. O que é o principal? Jesus disse, porém, desde o princípio. Então, a gente tem que buscar o que é o princípio. O que é o princípio? O princípio das coisas que foram criadas. O princípio da criação. Como Deus planejou a humanidade. Isso é que tem valor eterno. Então Jesus, né, falou o quê? Deus fez o quê? Macho e fêmea. Então não importa essa questão, né, de 100 gêneros que as pessoas estão tentando criar agora, ensinar as crianças, né, como na Inglaterra, disse mais de 100 gêneros. Não, Deus, plano original de Deus é o quê? Macho e fêmea. Isso vai continuar o quê? Para sempre. Os cromossomos do homem, o macho é XY. Ah, tem algumas doenças que ocorrem, XYY, XYX. Tem, mas se você for avaliar
geneticamente vai ter um perfil de homem ou de mulher. Pode ter certeza. Isso aí eu já estudei a fundo e isso é claro. Então Deus fez o quê? Macho e fêmea. Não existe uma terceira opção, nem sem gêneros, como alguns estão propondo. Então Deus diz: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Então Deus está dizendo que quando você casa, você tem que deixar seu pai e sua mãe. Não é que você vai abandonar o pai e a mãe. Porque Deus deu um mandamento: honrar pai e mãe. E ele não muda. Então você tem que continuar honrando seu pai e sua mãe, mas agora você vai constituir sua própria família. É isso que Deus está dizendo, deixar. E se une à sua mulher. É o homem que tem que tomar essa decisão. Deus não está falando que é a mulher que deixa, não. É o homem que deixa. E ele se une à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Hoje até geneticamente é comprovado. O homem, tendo relação com sua esposa, os dois passam a compartilhar até o próprio DNA de um com o outro. E diz Deus aqui: assim já não serão dois, mas uma só. E os frutos de uma só carne são os filhos. Se não tiver filho, continua sendo uma só carne. Portanto, diz Deus aqui: o que Deus ajuntou ou uniu, não separa. Então, o plano original de Deus para o casamento é que não haja separação. O único momento que há separação é com a morte. E Deus ainda diz o quê? Que aqui em Levítico 18, explica qual a única razão de separação, né? Deus fala o quê? Para o divórcio. Qual é? É relações sexuais ilícitas. Então, as relações sexuais ilícitas, né, como diz aqui, ó, Mateus 19, 7 a 9, explica a mesma passagem, né, de forma um pouco mais detalhada. Diz aqui: disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Então, Mateus pegou essa parte aqui que Marcos não tinha pego. E disse-lhe eles: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Então, se você quer viver da melhor maneira possível, volte para o princípio. O princípio da forma de se alimentar, o princípio do estilo de vida, o princípio do casamento, o princípio de como você deve trabalhar, que dias você deve guardar, tudo volte para o princípio, para Gênesis, que significa origens. Vá lá e descubra qual é o plano original de Deus. Ali é o melhor situação para a sua vida. Então Deus diz assim, que ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, ó, Jesus explica, não sendo por causa de fornicação, no original a palavra é porneia. Porneia é o que? Relação sexual ilícita. O que é relação sexual ilícita? É aquela que Deus diz que não deve ser feita. E casar com outra comete o que? Adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, para Deus, alguns estão dizendo, né? Ah, você viu a mulher na internet, né? Viu pornografia, né, na internet. Isso aí não é adultério para Deus. Para Deus, adultério é cópula. No original é cópula. Relação. Relação física. Ah, mas o que a pessoa está fazendo quando ela vê algo na internet ou vê uma imagem, ela pecou. Como a Bíblia diz, né? É pecado. Né? E esse pecado está relacionado, como lá em João diz, pecado que da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, né? Como a Bíblia fala lá em João. Mas não é porneia, não é relação sexual ilícita, não é cópula. Então, para Deus, o único caso é a cópula, ou seja, a união de duas pessoas que se tornam uma só carne. Aí Deus diz, aí pode ter o divórcio. E nos outros casos, não, você pede perdão a Deus, se converte e busca se unir à sua esposa, ou vice-versa. Então a Bíblia diz aqui também que outros casos de pornéia está lá em Levítico 18, né? Com quem você deve casar, como você deve casar, com quem você deve se relacionar. Deus está lá, lê Levítico 18. Isso ainda hoje está valendo. Porque no original a palavra pornéia está lá no capítulo de Levítico 18. O que é pornéia? Que é relação sexual ilícita. Deus diz que não deve ser feito. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque o tema não está de forma completa sobre isso aqui. Mas se você ler Levítico 18, você vai ler lá tudo que Deus disse que não deve ser feito.
1 Coríntios 7, 2, 3. Qual é a solução para que você, né, não se envolva com a porneia, relação sexual ilícita? Deus revelou para Paulo aqui. Mas por causa da porneia, ou seja, fornicação, cada um tem a sua própria mulher. Então Deus diz o quê? Una-se e case. Ore a Deus, escolha uma boa esposa ou um bom esposo, né? Segundo os princípios de Deus. E cada um tem o seu próprio marido e sua própria esposa. Esse é o plano original de Deus. E quem não quiser casar, então vai ter que aprender a se controlar e não se envolver com relação sexual. Como diz a Bíblia, a pornéia. E o marido pague a mulher devida benevolência. Então, quando casa, os dois têm que responsabilidade um sobre o outro. Ó. O marido deve dar à mulher aquilo que ela cabe dar para ela, né? Em relação às relações sexuais. E da mesma sorte a mulher ao marido. Então, o casamento, para Deus, é planejado ter relação sexual. Quando há doença, quando há outras questões, né? E está explicado. Até a Bíblia diz também quando você está em jejum de oração, mas você não pode passar a vida dando a desculpa de não ter relações. Deus planejou que a relação serve para que você não se envolva, né, com a porneia, não se envolva, né, com a fornicação e outras formas, né, de desviar-se do caminho correto. Então, o plano de Deus é que a união entre homem e mulher numa só carne mantenha os dois unidos um ao outro e também a Deus. Esse é o plano original de Deus. Outro tema que Jesus tratou aqui fala sobre Jesus, sobre a relação de Jesus com as crianças. Marcos 10, de 13 a 16, diz assim: E traziam os meninos para que Jesus os tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que ele trazia, porque naquela época criança não era considerada nada muito importante, mas hoje também. Então, milhares de crianças são sequestradas, milhares de crianças são mortas, né? Em cerimônias, né, rituais, né? Rituais ocultos, né, e secretos, né? Matam crianças. Né? Ainda hoje existe isso. Muitas crianças que são sequestradas desaparecem. Então, naquela época, né, também já ocorria esse tipo de coisa. E hoje também ocorre de forma secreta. E diz Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Jesus considera cada um de acordo com a sua condição. Jesus disse: Deixai vir a mim os meninos a mim, e não os impeçais. Então, nós não podemos impedir as crianças de ir a Jesus, não. Temos que guiá-las para Jesus. Porque dos tais, Jesus diz, é o reino de Deus. Então, quando você nasce a seus filhos pequenos, você tem que fazer, né? Ir na igreja e dedicar essas crianças para Deus. Não é fazer o batismo dela, porque o batismo envolve o quê? Confissão, arrependimento, aceitação de Jesus como Salvador. Mas a dedicar é o que? Você fazer como foi feito com Jesus. No 8º dia, Jesus foi levado no templo, né? E o sacerdote abençoou ele. Então, leve suas crianças, né, na igreja para serem abençoadas por Deus. E aí Deus coloca o Espírito Santo para estar com essas crianças, cuidando delas até elas ter condição de fazer as suas próprias escolhas. E como pais, nós temos que cuidar delas até elas terem condições de fazer suas próprias escolhas e que essas escolhas sejam boas escolhas. Jesus diz mais: em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como um menino, né, ou a menina, de maneira nenhuma entrará nele. Isso é interessante. Entender o que significa isso. E crianças, né? Eu tenho filhos, né? Eu e minha esposa temos filhos, então a gente pode entender, né, que a criança dá trabalho, né? Toma tempo, né? Faz coisas erradas, né? Toma decisões, faz escolhas que são perigosas. Então, o que será essa questão da criança, né, ser como crianças para se entrar no reino de Deus? E diz que tomando nos seus braços impôs as mãos e abençoou. Se a gente fosse ler só uma passagem da Bíblia sobre um tema, a gente fica sem saber o que Jesus está falando. Mas a Bíblia, Deus colocou a Bíblia para nos explicar os detalhes. Se você for ler lá em Mateus 18, 1 a 4, está explicado. Ó. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Pergunta interessante. Né? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou o quê? Um menino e pôs no meio deles. Jesus colocou um menino como exemplo. Menino. E disse Jesus: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como os meninos, como menino, que menino é esse? Novamente ficou a dúvida. Não, Jesus explica: de modo algum entrarei no reino do céu. Aí Jesus fala aqui, ó, olha aqui a explicação. Portanto, aquele que se tornar humilde,
como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Ah, então Jesus estava falando de humildade. Então, para entrar no reino de Deus, você tem que ser humilde como a criança. O que é a criança que é humilde? É porque ela acredita nos que os pais falam, ela aprende a obedecer. Tem umas que dão trabalho, né? Mas com o tempo ela vai e obedece. Ela aprende a confiar, saber que os pais estão querendo aquilo que é bom para eles. Né? Tem pais que fazem coisa errada mesmo. E aí a criança sofre pro resto da vida, às vezes tem trauma. Mas Deus está falando dos pais que fazem as coisas corretas para que as crianças sejam humildes e nós também sejamos humildes perante Deus. E aí a Bíblia fala aqui alguns exemplos. Provérbios 29, 23 diz assim: a soberba, ou seja, o orgulho do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Então a gente tem que ser humilde de espírito quando? Quando toda a vida nós temos que ser humilde de espírito. O que é ser humilde de espírito? Jesus dá um exemplo aqui, ó. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Então Jesus vai colocar sobre mim e você um jugo. O que era o jugo? Quando o animal tinha que andar, para ele não se desviar do caminho, um boi, né, para ele trilhar uma roça, colocava aqui uma canga, né, uma peça de madeira aqui no pescoço do animal para poder conduzir ele. Então Jesus também vai colocar isso em você, um jugo, para poder te conduzir. A gente pensa que vem para a igreja, vai seguir Jesus e não vai ter jugo. Vai ter jugo sim. Só que Jesus disse que jugo quer? Aprendei de mim. Jesus nos coloca sob jugo para a gente aprender dele. Por que a gente vai aprender dele? Tudo aquilo que é necessário para a gente ser salvo. Jesus disse que o que ele vai nos ensinar? Ele é manso e humilde de coração. Meu Deus. Nosso Deus é manso e humilde de coração. Que glória. Então vai nos ensinar a ser manso e humilde de coração também. E diz, e aí nós vamos encontrar descanso. Você quer isso? Então venha para Jesus. Vós, a Bíblia ainda diz mais, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vivo sobrecarregado, cansado. Mas eu estou indo para Jesus. Graças a Deus, Jesus está me mantendo do lado. E Miqueias 6,8 diz, dele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é bom para mim e para você? O que é que o Senhor pede de ti? Pede para mim e para você. Deus explica, ó, senão que pratique a justiça. Quanto falta de justiça hoje no mundo, no Brasil está uma situação terrível, né? Não há mais justiça no Brasil. Isso é um dos sinais do fim, pelo menos da democracia. Nós não estamos mais em democracia no Brasil. Porque democracia, né, é o governo de todos, né? Esse governo todo nunca existiu. E agora está cada vez mais claro que as pessoas que estão em alguns cargos estão ocupando, né, e tomando as decisões pelos demais. E quem reclamar é preso, né, perde os direitos. Né? Então, nós não vivemos mais num estado, né, de liberdade nem de direito. Então, nós temos que praticar a justiça. Faça a sua parte onde você estiver, faça o seu melhor. Ames a benignidade, ou seja, que é a benignidade? Fazer o bem a quem necessita. Andar humildemente com todo teu Deus. Então, aprender a amar de forma humilde. Como é que a gente anda humilde perante Deus? Deus está me corrigindo, Deus está me repreendendo, mas eu não vou deixar Deus por causa disso, não. Eu vou continuar na presença dele, assim como Pedro ficou com Jesus até o fim. Isso é sinal de humildade. Eu sou professor, às vezes a gente dá aula para os alunos, reprova disciplina, reprova uma, duas vezes, e eu dizia para um deles, olha, continua. Tu és professor e agora estou desanimando. Continua ali. E uma hora você vai aprender, você vai passar. Da mesma forma é a escola para o céu. Não é aqueles que nunca caíram, e sim aqueles que perseveram até o fim. Esses vão estar com Jesus. Esses serão humildes perante Deus. Os humildes são os que permanecem com Deus até o fim. Não importa o que aconteça com você. É vivo que é morto. Igual Jó. Mesmo morto eu vou ver Jesus, né? Jó falou isso, né? Mesmo morto eu vou olhar com meus olhos a Deus, né? E é isso que a gente tem. Isso é a humildade. Nós não podemos desistir de Deus. Deus não desiste de mim nem de você. Por que agora nós vamos desistir de Deus? Então, qual o melhor investimento na nossa vida? Fizeram essa pergunta para Jesus. Marcos 10, 17, 22 diz: e pondo-se o caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse o quê?
Por que me chamas bom? Isso aqui é muito profundo. Jesus dá uma resposta: ninguém há bom senão um que é Deus. Mas Jesus é Deus. Eu fico pensando assim, mas por que Jesus não falou que era Deus aqui, né? Sabe por quê? Porque Jesus queria que aquela pessoa reconhecesse quem era Jesus. Teve alguns momentos que perguntaram a Jesus se ele era o filho de Deus e ele respondeu: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus está dizendo aqui: eu sou o que sou. Eu sou aquele que falou com Moisés, quando Moisés perguntou, né, ao ser divino, qual é seu nome? E aí disse: eu sou o que sou. Então Jesus estava dizendo, né, algo que aquele jovem não tinha entendido também. Às vezes nós não entendemos. Né? Quem é Jesus? Jesus é Deus. Então quem é bom? Jesus é quem é bom. O bom é Jesus. Aí Jesus deu uma resposta para ele, de acordo com a necessidade dele. Tu sabes os mandamentos? Quais? Não adulterará. Então Jesus está dizendo que hoje os mandamentos continuam valendo, continua. Não adulterarás. Não matarás. Faz parte do quê? Dos 10 mandamentos. Não furtarás. Continua valendo? Continua. Não dirás falso testemunho. Continua valendo? Continua, é mandamento. Não defraudarás alguém, né? Honra teu pai e tua mãe. E disse que o jovem, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde minha mocidade. Jesus conhecia a vida dele, sim, assim como a nossa. Jesus, olhando para ele, o amou. Não no sentido que Jesus viu que ele era perfeito, assim que Jesus viu que ele estava buscando. E Jesus disse: falta-te uma coisa. Por isso, meus irmãos, nós temos que ser humildes na presença de Deus, na presença de Jesus. Temos que orar a Jesus, mas não com a ideia que eu vou convencer a Jesus. Jesus é meu coleguinha, Jesus é meu amiguinho. Não, Jesus é Deus. Jesus conhece o fim desde o princípio. Jesus veio para te salvar e me salvar. Jesus sabe o que falta para mim e para você, para a gente ser salvo. Jesus falou para ele a verdade: vai e vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás o tesouro no céu. Qual era o mandamento que ele não cumpria? Justamente o principal. Não terás outro Deus diante de mim. Qual era o Deus dele? A riqueza. E eu não vou dizer para você que também nós não temos Deus, não. Nós pecamos porque a gente tem alguns deuses, falsos deuses, mas temos. A gente peca é porque a gente tem falsos deuses, né, controlando a nossa vida. Então sejamos humildes perante Jesus. Vem e toma a cruz e segue. Jesus está te chamando para tomar a cruz também e seguir. Você vai fazer isso? Ele vai fazer uma prova na tua vida, assim como fez com Abraão, assim como fez com esse jovem. Deus também está fazendo comigo. E a minha prova, eu acho que eu ainda estou lutando, né, com ela. Talvez eu não tenha sido aprovado ainda, porque quando for, Deus vai dizer alguma coisa para mim, que eu ainda não entendi ainda se for aprovado ou não. Mas eu não vou deixar Jesus, não. Eu vou vencer essa prova. E a honra a Deus. Eu não sou bom, não, mas nós temos que fazer o nosso melhor. Dizer, mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste. Né? Jesus falou também para Pedro, né? Afasta de mim, Satanás. E chegou um momento, Jesus perguntou: Pedro, você quer ir embora? Pedro disse: vou embora, não. Eu também não vou embora, não. Eu sou defeituoso, eu sou pecador, mas eu vou deixar Jesus para quê? Nada. Jesus vai me transformar, assim como vai transformar você também. Permaneça nele, permaneça com ele. Porque possui muitas propriedades. Agora Jesus vai mostrar para você o que você necessita para você vencer, assim como esse jovem. E nós temos que aí, ó, Provérbios 28, 26, tomar essas lições. O que confia no seu próprio coração é insensato. No original é a palavra tolo. Uma pessoa tola. Confiar em si mesmo. Ah, eu já estou pronto. Eu já estou apto. Mas o que anda em sabedoria, sabedoria o quê? É aquele que anda com Deus. Esse será. E nós vamos ter que alcançar a sabedoria todo dia. Não adianta a vitória de ontem, não serve para hoje, não. Eu tenho que continuar com Jesus hoje. Você vai continuar com Jesus? Mesmo sofrendo? Mesmo passando dificuldade? Mesmo se a oração ter sido atendida para você? Você tem orado aí e Deus ainda não atendeu ao que você queria? Ou do jeito que você pensava? Continua o problema, ou o problema tem aumentado na tua vida?
Você vai deixar Jesus por causa disso? Eu não vou deixar, não. Provérbios 21:2 diz: todo o caminho do homem é reto a seus olhos. A gente pensa que eu vou resolver. Eu já tentei resolver alguns problemas da minha vida de várias formas e não tem dado, só tem dado errado. Eu estou na encruzilhada, né? E não estou vendo mais solução, não. Mas eu estou entregando a Deus. Uma coisa eu aprendi, Jesus, ore em todo o tempo. Eu estou orando mesmo assim em todo o tempo. E diz: o Senhor sonda os corações, o meu e o seu. Porque no final Jesus quer a tua salvação e a minha. O que for necessário para a gente salvar, Deus vai fazer. Seja retirar alguma coisa, seja dar alguma coisa, Deus vai fazer, porque Deus te ama. Deus me ama também. Salmo 139, 23 e 24, isso aqui é algo para mim e para você. Ó. A gente tem que fazer todo dia. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Ele é minha mãe. Eu não confio mesmo, não. Em mim, não. Não confio. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Eu oro para Deus todo dia. Se eu ver alguma coisa aí, tem alguma coisa errada em mim aí, dá uma olhada, vê aí meus pensamentos e faz o quê? Vê se há em mim algum caminho mau, porque sempre há. Não se iluda, não. Satanás sempre está. Quando te vence uma coisa, ele já está querendo levar a gente para outra. Guia-me pelo caminho eterno. Isso é sinal de humildade. Entregar a Deus e guiar. Você está disposto a isso aí? Talvez esse caminho seja um caminho difícil. E a Bíblia diz que é difícil. Mas é o único caminho que te leva para a vida eterna. Escolha esse caminho. 1 João 1,8,9 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Por isso que eu falei que eu não confio mesmo. Porque isso é a verdade. Se eu estou dizendo que não tem pecado, estou enganando a mim mesmo. E não há verdade em mim, se eu conversa com essa conversa aí. Tem alguns crendo, né, na doutrina que você vai chegar um momento que você vai estar santificado a ponto de não pecar mais. A Bíblia nunca disse isso. Nós vamos ser transformados. Quando a gente for transformado num abrir e piscar de olho, aí sim nós não vamos ter mais natureza pecaminosa. Pode até eu não pecar tanto como eu pecava antes. Cada dia eu posso estar vencendo mais e mais, mas minha natureza pecaminosa continua lá, escondida. Se confessarmos o que? Os nossos pecados. Tem que confessar todo dia. Os pecados que a gente lembra, os que a gente não lembra, que são mais. Jesus é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso é a vitória que Deus nos dá. Nós confessarmos, Jesus perdoa. E o que ele faz mais? Nos purifica. Esse purificar aqui é transformar. Dar uma nova natureza. De quê? De toda a injustiça que há em nós, em mim e você. Você quer isso? Eu quero. Eu vou seguir todo dia confessando meus pecados. Até que ver ou Jesus na nuvem, ou ver Jesus me chamar do pó. Não tem outra, não tem volta. Então, Jesus faz para mim essa pergunta, também que ele fez para os discípulos. Vocês podem beber o meu cálice? Temos que avaliar isso aí. Marcos 10, 30, 42, né? Diz que, tomando Jesus consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobreviver. Jesus fala a verdade para mim e para você. Assim como falava para eles, mas eles às vezes não queriam ouvir. Também a gente não quer ouvir. E aquela doença vai permanecer com você. E aquela dificuldade vai continuar até o resto da sua vida. Que aquela cruz, né? Aquela carga que você carrega, ela vai continuar até você morrer. Mas a gente não quer ouvir isso, não. Mas Jesus vai estar contigo. Jesus diz aqui, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, Jesus falou. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote. Tem um pessoal dizendo que Jesus não sabia que ele era o Messias, Jesus não entendia que ele ia ser o Salvador do mundo. Foi depois que ele foi entender. Que conversa é essa? Jesus veio com um propósito. Não é de andar esquecido, não. Ele sabia o que ele ia fazer. Olha ele dizendo aqui: o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Ele estava consciente. Jesus sempre está consciente, meus irmãos, de tudo que vai ocorrendo e que vai ocorrer. A Bíblia diz lá em Hebreus: Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Amém? E diz: escarnecerão
e açoitarão, cuspirão nele e o matarão. E ao terceiro dia ele ressuscitará. A gente pode não entender o que Jesus está falando para mim e para você hoje. A gente ora, Jesus responde, a gente não entende, assim como os discípulos também não entendiam, mas isso é a verdade. E aproximaram dele Tiago, João, os filhos de Zebedeu, e perguntaram a Jesus: Mestre, queremos que ele nos faça o que te pedimos. Às vezes a gente faz isso também para Jesus, a gente quer alguma coisa de Jesus, né? E ele disse: Que quereis que vos faça? Jesus faz a pergunta para nós também hoje: O que tu quer, meu filho? E eles disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Uma pergunta boa para mim é. Eu também poderia fazer esse mesmo pedido aí para Jesus. Se não estou fazendo de outra forma, né? E Jesus já pode até ter respondido, né? Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. A gente fala das coisas de Jesus sem saber. Por isso, Jesus, a gente tem que orar, mas falar no final: Seja feita a tua vontade, Jesus, nosso Deus. E a gente às vezes não sabe nem o que está pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados, né? Com o batismo com que eu sou batizado. Jesus estava falando da morte dele, do sofrimento. E eles disseram: Podemos. E, na verdade, Tiago morreu assim, uma morte difícil. João morreu de velhice, mas sofreu muito também. Jesus diz: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu vou beber. Eles beberam. Mas, mesmo assim, não quer dizer, né? Ele diz: Sereis batizados com o batismo que eu também vou ser batizado. Mas Jesus falou: Assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim conceder. Isso aí faz parte do quê? Do plano da redenção. O Pai, Filho e Espírito Santo já tomou a decisão de quem vai se assentar à direita e à esquerda de Jesus. Imagina. Então você pode vir à existência para cumprir um propósito de Deus. Todos nós viemos à existência para cumprir um propósito. Qual é o propósito que Deus quer para a tua vida? Você já perguntou? Eu vivo perguntando para Deus. Às vezes não entendi ainda não, mas eu vou continuar. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então existe um plano de Deus para cada pessoa tem. Apesar que a gente pode derrubar, deturpar esse plano, pode. Judas podia estar no rol dos salvos, dos apóstolos, escolheu se perder. Né? Sansão, né, podia ter um caminho totalmente diferente, né? Morreu, né, uma morte, né, difícil, complicada, porque Deus tem um plano, e se a gente seguir esse plano que ele tem, nós vamos alcançar o propósito que ele tem para a nossa vida. Assim como os pais que têm um propósito para os filhos escolher bons caminhos, mas às vezes os filhos escolhem, né, ser um bandido, né, um ladrão, né, um mentiroso, ou seja, isso a gente como os pais, mesmo a gente tendo esses problemas, não quer isso para os filhos. Quer que os filhos cheguem e alcancem melhor. Esse é o plano dos pais. Então, Deus também tem um plano que você alcance o melhor, mas vai depender também das suas escolhas. É por isso que a gente tem que dizer e se entregar para Deus assim, igual o Jeremias falou aqui, ó, 10, 23, 24. Eu sei, ó Senhor, o quê? Que não é do homem o seu caminho. São muitas variáveis mesmo. Nosso caminho. A gente fica pensando, né? As coisas que estão acontecendo com a gente. Tem muitas coisas que a gente não está percebendo no entorno. Nem do homem que caminha dirigir seus passos. Moisés queria, né, resgatar o povo, né, matou um egípcio, teve que fugir. Depois de 40 anos, né, já com 80, né, você já estou cansado, não vou mais fazer nada, Deus chama ele, né. Então, às vezes, a gente faz tumultuar o plano que Deus tem para a vida da gente. Jacó também, né, queria a bênção, né, aí mentiu, envolveu com tanta confusão. Né? Então, a gente às vezes também faz isso. Mas diz a Deus que não é do homem que caminha dirigir seus passos. Mas se você continuar com Deus, Deus pega aqueles caminhos tortos que tu andava, ou tu está andando ainda hoje, e ele vai direcionando até dar certo. Essa é a misericórdia de Deus para mim e para você. Então, Deus, às vezes, precisa nos castigar. O que é castigar? Para que serve o castigo? Para nos colocar no caminho correto. É a mesma coisa que o jugo. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Eu oro sempre assim: Senhor, tem misericórdia. Corrija aí a mim, mas com misericórdia, Senhor. Romanos 8, 28, meus irmãos, o propósito de tudo está aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam quem a Deus. Ou seja, as coisas que estão acontecendo na tua vida, se tu continuar com Jesus até o fim, vai ser para a tua salvação, vai ser para o teu bem, porque tu vai fazer parte daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Você quer fazer parte disso?
Eu quero. Eu espero que você também queira. Então Jesus diz: o que é que ele quer que eu lhe faça? Jesus faz a pergunta para você. Cuidado com a pergunta, né? Cuidado com a resposta. Marcos 10, 46, 52 fala a história de um cego, né? Bartimeu de Jericó. Diz que eles, com os discípulos, né? Uma grande multidão, estava Bartimeu, um cego. Estava sentado junto do caminho, mendigando. E às vezes a gente passa a vida ali sofrendo, penando, e ainda não busca Jesus, mas aí em algum momento você tem uma inspiração de que Jesus pode te ajudar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Então você tem que também aprender a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó, pergunta, né? Clamor interessante. Jesus tem misericórdia dele. Por quê? Porque nós não temos nada para oferecer a Jesus, não. Mas tem que pedir a Jesus o quê? Misericórdia. E muitos estão repreendendo, né? Tem gente ainda que vai querer atrapalhar para você se aproximar de Jesus. Vai pedindo que se calasse, né? Não vá na igreja, não. Não ore, não, né? Não peça perdão dos pecados, não, né? Continue nesse caminho errado que você está continuando, que não tem solução para a sua vida, não, né? Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia. Clame a Deus, para ele ter misericórdia, para te tirar da situação que tu se encontra. E Jesus parando disse que chamasse. Jesus também vai te ouvir hoje. E chamaram o cego. E ele disse o que? Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus às vezes está te chamando para ir para a igreja, assistir aquela programação, fazer parte daquele estudo bíblico, né? Fazer parte daquele grupo de oração. E às vezes você ainda não tomou a decisão. Mas tem bom ânimo. Ele está te chamando, pode estar te chamando. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Às vezes a gente tem que tomar decisão firme e seguir e encontrar com Jesus. Jesus falando disso: o que queres que faça? Então Jesus vai perguntar: o que é que tu quer, minha filha? E o cego disse: mestre, que eu tenha visto. Jesus vai atender nossas necessidades materiais, presentes, com certeza. Se for para o nosso bem, ele vai atender. Assim como diz Jesus, disse o que para ele? Vai, a tua fé te salvou. Então Jesus falou algo espiritual, mas ele atendeu algo físico, né? E logo ele passou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Então ele tomou a decisão certa. Ele podia ter sido curado e indo embora, né? Eu vou cuidar da minha vida, fui curado, né? Eu não vou seguir mais Jesus, não. Alguns, né, recebem a bênção de Jesus ali, Jesus te atende, né? E depois você larga a igreja, né? Larga os irmãos, né? Vai seguir seu próprio caminho. Bartimeu foi sábio, seguiu a Jesus, continuou seguindo a Jesus. Tiago 2,13 diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então, nós temos que aprender também, assim como Deus tem misericórdia para mim, para você, ter misericórdia para os outros. Quer ter misericórdia? Aquela pessoa está culpada, ela não, você podia fazer algo, né, de forma justa contra ela, mas você lembra de Jesus, lembra da segunda chance, e aí você dá a oportunidade para a pessoa. E quando você vê que aquela pessoa te fere muito, tu trata ela bem, mas você se mantém afastado, porque ela vai continuar te ferindo. Então, se afaste. O teu bem e o bem dessa pessoa. Não faça mal a ela, mas também não permita que ela faça mal a você. Isso é necessário. Isso é misericórdia. A misericórdia, diz aqui, triunfa nos juízos. Então, se você é misericordioso, você vai vencer no juízo. Quando você for julgado, Jesus diz: não, esse aqui é meu. Ele continuou comigo. Ele aprendeu de mim. Ele tomou o jugo, carregou a cruz e me seguiu até o fim. É isso que Jesus vai dizer. Esse é meu. Na palma das minhas mãos está o nome dele. É isso que Jesus vai dizer. Lamentações 3,22 diz que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que eu vejo assim, todo dia tem um problema acontecendo na minha vida e não resolve. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e não resolve. Mas eu lembro que eu não fui consumido ainda porque Jesus tem misericórdia de mim. Eu não fui vencido ainda, não fui derrotado. E Deus tem misericórdia de mim. Acontece algum evento, alguma coisa, Deus me dá alguma ideia e eu consigo, né, se me safar, né, pelo menos por um tempo, eu consigo
Deus me dá condição de resolver de outra forma, né? Pelo menos de forma paliativa. E eu continuo vivendo. É a misericórdia de Deus para mim e também, com certeza, para você. Salmo 147:11 diz: O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Eu estou esperando a misericórdia de Deus e eu respeito a Deus. Eu estou sabendo que em algum momento Deus vai atender a minha necessidade. Pode ser que até o final da minha vida eu não veja, né? Aí, se for assim, é porque não era para ser. Você já fez a vontade de Deus. Salmos 145:9. O Senhor é bom para todos. Para todos. Inclusive as pessoas más. As pessoas más estão tendo uma oportunidade de vida, né? Porque podia, por exemplo, um psicopata, um bandido, cair um raio e ele já morrer logo. Ele nunca mais vai fazer mal. Mas Deus ainda deixa ele ter vida ainda. Dá uma oportunidade ainda para ele se arrepender. Cria circunstância, né, para que o evangelho alcance essa pessoa, né? Ela ouça falar de Jesus de alguma forma, para que ela possa mudar de rumo. Igual o Judas. Judas teve várias oportunidades, 3 anos e meio ali junto com Jesus e não aproveitou a oportunidade, né? Seguiu o caminho da perdição. Então, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Né? E aquelas pessoas, né, que os maus estão fazendo, não. Deus vai julgar todos segundo as suas obras. Isso não impede de Deus ser bom. Isso não impede Deus de mandar o sol, a lua, as estrelas, né, para todos. A concluir diz assim em Salmos 32:10: o ímpio é aquela pessoa que está contra Deus. O ímpio é a pessoa que se opõe a Deus. Ele tem muitas dores, mas nós também não temos dores, também temos. Vamos ler o resto. Mas aquele que tem dor e não é ímpio, e confia no Senhor, a misericórdia de Deus o cercará. Então você tem dor, você tem dificuldade, tem problema. Se você não se opor a Deus, você não for ímpio, se você for humilde, a misericórdia de Deus vai te cercar. Eu vejo isso na minha vida. Eu espero que você também siga esse caminho, confiar no Senhor, e que a misericórdia do Senhor te cerque, hoje e para sempre. Deus te abençoe, te dê um bom fim de semana. Deus deseja para ti um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.